Ana, Boa noite, tudo bom? boa noite, Ana, tudo Boa bem? noite. Entendeu? Realmente ele é maior e eu cortei com 2 minutos e um pouquinho do casal, porque também ele aparece só um pouquinho o casal dançando, aí ali Sim, eu cortei. tranquilo. Aí a gente Ok. bota, depois você me fala onde é que tem que parar, eu paro, tá bom? Sem problema nenhum. Vamos lá. Pode ver lá. É tão bom olhar o céu e ver a imensidão, ir no pensamento além, saber que a vida é muito, é sempre mais, é mais. Herder o que tu és do infinito azul, para sempre aprender a amar, servir, liberta o coração e voa pra amplidão, com fé em Deus e as mãos na terra. Tantos choram sem saber que a vida não tem fim. Abra os braços, solte a voz, declame esse poema de amor, de amor. O amor será maior, a esperança, a luz, a terra, uma campina, um sonho em cor. Liberta o coração, liberta teu irmão, e a terra será livre, um lar então. Vais viver com alegria o infinito aqui. Vais viver com alegria o infinito Vamos lá. Tudo bom, gente? Boa noite para quem eu não vi ainda. Entrou Boa depois. noite. Tudo bem com Bom, vocês? Boa noite, Adriana. Sorriso boa bonito noite. de Dona Olívia, que Boa noite, linda. Neidinha, Marlúcia. Tudo bom, gente? tudo bem? Tudo bom. A página, sejam todos muito bem-vindos. A página de hoje do Ideal Espírita é treinamentos e regimes. Essa versão do Ideal Espírita que eu coloco para vocês, eu sempre observo que ela tem muitos problemas. E eu vi hoje que um problema dela é justamente com essa página e com o título dela. Veja, está faltando a letra T, reinamentos e regimes. Tá? É Então, verdade.
é uma versão que eu percebo no texto, às vezes, que algumas palavras são trocadas, faltam, e hoje, logo no título, eu percebi que ela tem o título correto. Mas eu acho que minha voz está dando eco. Tá. O meu está escrito treinamentos e regimes. Vai depender da edição que vocês pegaram aí. Essa minha Mas edição... não muda o sentido, né? São pequenos detalhes que não alteram, né, a compreensão. Mas para o título, acho que muda bastante, mas o Carlos vai explicar melhor, que ele se preparou e até pensou num videozinho. Eu acho que treinamento de fato, o assunto e regimes aí. Tá? Mas tá bem, tá tranquilo. É só uma observação. A gente vai dando início, então. Faltam 2 minutinhos para botar o pessoal no mudo aqui, para não dar interferência. Tá. E aí fica só o Carlos, que vai começar, então, com a leitura do Ideal Espírita. E nessa página de Sheila, que é tão importante, que fala, como a gente disse, né, de treinamentos e regimes, né? Emmanuel sempre falou para a gente da disciplina, falava para Chico, né? Então, vamos ver o que essa página aí nos traz. Carlos, meu querido, passo a palavra para você. Quando você quiser que eu coloque o vídeo, você me avise. Quando você quiser que eu pare, você me avisa também, tá bom? Seja bem-vindo. Carlos, o microfone. Pronto. Está me ouvindo? Estamos. Tá. Realmente, treinamentos e regimes, apesar que só estava faltando o T, mas treinamentos e regimes do espírito da nossa irmã Sheila, e o texto disseste interessado no corpo robusto e confia-te as severas disciplinas, com ginásticas rigorosa e desportos educativos. Afirmaste doentes e consagra-te a tratamentos de sacrifício, suportando largos jejuns e ingerindo porções amargas. Não ingressaremos no santuário da educação sem constante exercício no estudo, nem penetraremos a glória do amor sem a prática incessante da caridade. O atleta do corpo costuma indagar sobre os aplausos do povo. Quantas vezes venci meus competidores? O atleta da alma pode perguntar a si próprio com a bênção divina. Quantas vezes venci os meus competidores? Em nossas atividades morais, nas conquistas da perfeição, é justo que estejamos sempre na regata de suor e do trabalho nobre, aprendendo o salto mental sobre as víboras da calúnia e da insensatez e mantendo-nos na maratona da humildade, em partidas valiosas de tolerância, gentileza e no amparo aos semelhantes. Na defesa de nossa paz íntima, é preciso igualmente não esquecer a abstenção dos pensamentos infelizes, com deliberada fuga aos pratos da maledicência e ao vinagre da crítica, abolindo-se totalmente o vinho da lisonja e o licor do elogio, que operam lastimável embriaguez com a deserção de nossas responsabilidades. Treinamentos e regimes. Não precides deles na terra para que te garanta nos domínios do equilíbrio fisiológico a questão do eugenismo, saúde e preservação. Não ouvides, porém, que, em favor da harmonia de tua alma, não dispensará esses mesmos recursos na sustentação da reta consciência e no cultivo da própria felicidade. Porque, somente obedecendo às leis de trabalho e caridade, simplicidade e compreensão, é que obteremos os títulos de simpatia, merecimento, capazes de conduzir-nos à alegria triunfante. Bom, e aí ela vem
dizer o quanto nós temos, né, treinado, né, para a nossa vida aqui na Terra, nossa vida material, quanto treinando, quanto de regimes criamos, né? E diz, e vem nos informar, que também deveremos ter o mesmo treinamento, o mesmo regime, né, para a nossa vida espiritual, que, na verdade, é a vida, né? É a vida real. Vejamos, os atletas, um competidor, né? Um competidor, ele treina todos os dias de semana, com determinadas horas e com determinados intervalos para não sofrer uma lesão muscular. Porque ele impida, ele quer a medalha, ele quer o primeiro lugar, né? Então, o nadador, né? Você veja, as meninas do balé aquático, né? Quantas horas de treinamento, quantos regimes têm de seguir. Aí o regime aí é de horário, de quantas vezes no dia, e até o regime alimentar por causa do peso do corpo, né? Os fisiculturistas que não têm nada de gordura no corpo, que treinam para manter o corpo, para disputar, né? O trabalhador que todo dia sai de casa naquele horário que ele sabe que tem que sair para não chegar atrasado no trabalho. O profissional que, se for de nível técnico, aí leva 15 anos estudando, leva talvez 12 anos estudando, se for de nível superior, são 20 anos de dedicação estudando. E nós nos dedicamos também, assim, desta forma, para a nossa vida espiritual, através do trabalho da caridade, da cooperação, da simplicidade, como a irmã Sheila vem aqui mostrar, em partidas valiosas de tolerância e de gentileza, no amparo de nossos irmãos. Quanto treina um músico para chegar a participar de uma orquestra? Quanto treina um violinista, violoncelo? Quanto treina, quanto estuda um maestro, um tenor? Quanto treina, estuda um casal de bailarino? Quantos anos, quanto treinamento, quanto regime precisa-se para se montar uma orquestra, para que eles possam levar meses para montar aí, né, um espetáculo lindo que, infelizmente, nós não temos, na grande maioria, não digo por todos, vocês sim, eu que não tenho aí, né, esse treinamento na parte espiritual. E aí eu vou pedir, então, que ela coloque o vídeo, né, que demonstra quanta dedicação, treinamento e regime se tem aqui na Terra, Bota para nós o vídeo. Boto sim. Grazie a
houve aí, né, de treinamento, de regime, né, de cada músico, do cantor, do maestro, dos bailarinos que estão, né, para chegar a essa perfeição. Será que nós temos tido o mesmo treinamento, o mesmo regime para sermos espiritualmente uma bela peça como essa que nós estamos vendo? Será que nós temos nos dedicado com o nosso espírito da forma que se dedicamos materialmente? Eu vou encerrar para poderem fazer algum comentário. Ok. Muito bom, Carlos. Obrigada pelo teu estudo, pelo teu comentário. Você vê que eu comecei, depois de velha, a aprender o violino. 2 anos aprendendo, só sei tocar asa branca, rapaz. Mentira, sei umas 4 musiquinhas, mas nem estudei todas as cordas ainda. É muito treinamento, é muito difícil. Em quantos anos essas pessoas que estão ali naquela orquestra se dedicaram para estar ali? Quantas horas do seu dia, quantos calos dos dedos fizeram para estar ali? Quantas coisas deixaram de fazer para poder treinar, para estudar, né? Para poderem estar ali. Obrigada, meu amigo. Vou passar a palavra aqui para a Inês, que ela levantou a mãozinha, e depois o Roberto. Oi, eu percebi que já é a segunda vez, né, em pouco tempo aqui nos textos da Sheila, que ela alerta para isso. Aqueles 20 exercícios que a gente fez em grupo também alertava da necessidade desse treinamento. E na época eu comentei no grupo, na sala, o que eu vou comentar agora que eu achei interessante. Uma vez uma amiga num curso que a gente fez de Céu e Inferno, ela disse que ela fazia no Evangelho do Lar na casa dela uma proposta para a família, assim, essa semana nós vamos tentar exercitar, e ela escolhia. Nós não vamos ficar com raiva essa semana. Aí chegava na semana seguinte, quando iam fazer o Evangelho do Lar, falou assim, quem não conseguiu cumprir, eu achei interessante isso que ela fazia na família dela, porque realmente tem determinadas emoções, determinadas coisas que a gente tem que treinar mesmo, porque se a gente não prestar atenção, a gente escorrega nisso. Então, aí eu comentei na época na sala e agora eu comentando. E é interessante que você vê que a Sheila se pega nisso, já é o segundo texto agora falando sobre isso. Muito legal, bom exemplo. Bom exemplo que você deu. Obrigada, Inês. Roberto? Essa colocação aí e esse vídeo do Carlos foram muito bonitos, né? Uma coisa que eu sempre me intrigou é por que as pessoas acham que elas vão ter algum conhecimento espiritual sem a necessidade do estudo. Tudo que a gente faz na vida a gente precisa, né? O esporte, como ele colocou muito bem, eu acho que dá um legado àqueles que praticaram, né, de forma intensa, principalmente, da disciplina, da força de vontade, vamos dizer assim, daquele controle emocional para conseguir a meta. Agora, quando chega do lado espiritual, a pessoa acha que aquilo ali vai entrar por osmose para ele vai aprender por osmose, ele não tem que estudar. E tem a outra fase depois do estudo, que é a interiorização daquilo que ele estudou, a prática daquilo. Então, realmente, nada a gente vai realizar se nós não tivermos a consciência da necessidade da prática, do empenho. Inclusive, quando eu vi essa música, eu me lembro de um grande pianista, né? Que perguntaram para ele, puxa, você toca tão bem piano? Ele falou, não, eu toco 8 horas por dia. Aí perguntaram para ele, o que acontece se você ficar um dia sem praticar? Ele falou, não acontece nada. E se você ficar 2 dias sem praticar? Ele falou assim, bom, eu já percebo que eu estou com dificuldade. É mesmo? E se você ficar 3 dias sem praticar? Bom, se eu ficar 3 dias, o público percebe que eu estou com dificuldade. Então, na vida, a disciplina, o esforço que nós temos que fazer nessa página, uma página, eu acho que é maravilhosa, sabe? Porque a gente aqui está estudando e a maioria das pessoas não dão valor, acham que vão aprender sem nenhum tipo de dedicação, sem nenhum tipo de esforço. E vão praticar também, né? Sempre, né? Tem sempre os 2 lados, né? Tem gente que não precisa de estudo, não.
Já pratica sempre. Tem gente que, né, não pratica nunca e estuda muito. Aí, lá e o cá, é verdade. Mas a Mas, maioria de Adriana, nós precisamos Adriana, estudar quantas pessoas cultas, e né? praticar. Exato. A gente conhece Estudando e culta em várias ciências e acha que o aspecto espiritual ela vai deixa esse saber sem ter segundo que estudar. plano. É. É. Obrigada, Roberto. Evaldo, vou te dar 30 segundos, amigo, que a gente estourou o tempo. É muito. No livro Sabedoria de Emmanuel, Clóvis Tavares diz que numa conversa dele com o Chico perguntou a Emmanuel como Emmanuel tinha tanta facilidade de abordar o evangelho de várias formas. E Emmanuel respondeu: soube aproveitar meu tempo, meu filho. Ó, que maravilha. Isso aí. Obrigada, Evaldo. Vou pedir ao Carlos para fazer a nossa prece inicial. Carlos, por favor, meu amigo. Sim. Pai de amor e bondade, agradecemos por mais essa oportunidade, nessa noite, de estarmos aqui reunidos, nesse estudo, nessa corrente de paz, de amor e de bondade. Que aos irmãos que não puderam vir hoje, que amanhã eles estejam presentes, que consigam perseverar, que consigam persistir para crescer, evoluir, melhorar. Graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja, meu amigo. Muito obrigada, Carlos, pelo seu estudo. Eu vou passar a palavra para o João. João vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 12 que a gente está estudando agora, e ele vai ler o item 14, o primeiro parágrafo, e ainda fala do duelo, não é isso? Sim. Ainda é o duelo. Vamos lá, João. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Vamos então à leitura. Que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita, às vezes impensadamente, ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo acre, e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos? Que contas ficareis devendo à sociedade por a privardes de um de seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará por haverdes roubado a uma mulher o marido, a uma mãe o filho, ao filho o pai, que lhe servia de amparo? Certamente o autor da ofensa deve uma reparação, porém não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convenho em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas das que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre. Mas, além de ser estúpido arriscar a vida, lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á que, morto, este a afronta, qualquer que seja, deixa de existir? Não é exato que o sangue derramado impune retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Nada mais restará senão a satisfação da sede da vingança. A triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nessa vida, a causticantes remorsos. Se é o ofendido que sucumbe, onde a reparação? Bom, dando sequência ao histórico do Roberto, eu queria explorar só uma característica no nosso mundo de hoje, né? E só deixando claro que, na realidade, com o passar dos séculos, as causas continuam as mesmas para os duelos, né? Apesar de toda a evolução tecnológica, material que vivemos, ainda é o orgulho, ainda é a vaidade, ainda é a falta de humildade, que a gente precisa desenvolver, né? Muito mais do que a parte material que cresceu tanto. E eu queria só pontuar uma realidade de hoje, que eu considero até são duelos coletivos, né? Que é a característica do advento das redes sociais. Então, sem querer entrar, obviamente, em questões políticas, não é o objetivo aqui, mas essas redes proporcionaram hoje duelos coletivos, né? E, mal comparando com o futebol, você pode dizer que virou paixão, virou fla-flu, muitas vezes, né, para alguns.
E os protagonistas sempre jogam bem, né? Sendo de um lado ou de outro. O juiz está sempre errando, né? Não marcando pênalti, falta. E a TV nunca mostra os principais lances, né? E aí essa paixão acaba extrapolando e, pior, criando inimizades na família, entre amigos, entre grupos sociais. Isso é muito grave, porque é uma onda muito negativa, muito forte. E aí se perde o respeito, né? Se perde a tolerância, que eu acho que é a principal palavra, né? E outra característica que eu acho complicada é que muitas vezes esses grupos só leem assuntos, só leem temas em que prevalecem a sua opinião e acabam deixando de ver opiniões contrárias. E com isso cristalizam uma convicção de que eles são donos da verdade, né? Muitas vezes eu vejo nas redes sociais determinados posts que falam assim, para cego ver. Né? Gente, se o cara diz que para cego ver, ele quer dizer o seguinte, a minha resposta é definitiva e você, se não concorda, é um idiota, né? Ou seja, então isso é muito negativo. Eu acho que é um tipo de duelo que hoje em dia fez muito mal à sociedade. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado para não cair nesse tipo de provocação. E a gente mesmo às vezes é tentado a dar uma opinião contrária e fica uma guerra. E em relação a esse assunto da ofensa individual, uma reflexão é o seguinte: se você responde muito rápido, né, você está respondendo naquela situação, né, na ponta da língua, né? Não deixa o desaforo para casa. E normalmente quando você responde rápido, você perde o controle, né? Você perde exatamente o controle da situação e o domínio. E quando você começa uma discussão, um duelo, você não sabe como é que vai terminar, porque aí sai do seu controle, vai para o controle do outro. E se o outro continuar rebatendo, mesmo você querendo parar, e se ele vai para um outro nível de agressão, né? Então isso é realmente perigoso, né? Isso pode levar até um homicídio, levar uma coisa mais grave, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. É claro que falar é muito fácil, né? Como disse o Evaldo, se a gente pelo menos conseguir o silêncio externo, já estamos no lucro, né? Mais adiante a gente tenta o interno, né? Ou a gente bate cabeça, volta, erra e acerta até conseguir evoluir, né? Eu acho que isso é um outro comentário que eu queria fazer. E a gente tentar seguir o padrão cristão de agir e não de reagir, né? No cristianismo a gente precisa de estudo, de prática, disciplina para a gente conseguir uma mudança efetiva, nem que seja gradual, uma reforma íntima gradual, né? Também eu vi um comentário, eu pesquisei sobre o irmão Jacó. No livro dele, ele fala que ele se achava muito iluminado, ajudou muitas pessoas, mas quando ele chegou lá, do outro lado, ele foi muito questionado pelos irmãos, né? De faltas que ele teve, né? Então, ele precisou ter tolerância para escutar quanto que ele precisa evoluir, né? Então, voltando, acho que realmente essa é a palavra-chave, né? A tolerância, a gente precisa praticar isso, né? Às vezes, pequenas coisinhas que a gente se aborrece, será que era necessário? Mas assim, aí a gente é nosso instinto, né? Será que muitas vezes você realmente foi ofendido? Ou você ficou melindrado? Ou foi uma sensibilidade a mais, entendeu? Então, será que você também não fez a mesma coisa com outra pessoa e você ficou esperando que aquela pessoa não revidasse, né? Esquecesse, né? Poxa, e você aí nem pediu perdão? Então, é muito fácil criticar o outro, né? Mas é muito difícil a gente fazer o que é certo, né? Quando você recebe a ofensa, você tem 4 pedras. E quando você faz, né? Normalmente você minimiza. E então, terminando aqui, basicamente, tem uma frase que eu li outro dia que eu gostei muito, que se a gente tentar praticar, acho que seria interessante, né? Que eu vi na internet, quer dizer, que diz assim: ando preferindo ter paz do que razão. Por isso a razão é toda sua. Se a gente conseguir praticar isso, seria ótimo, né? E só para fechar aqui, Madre Teresa, acho que alguém já repetiu isso aqui, já falou, mas enfim, acho que é uma frase perfeita aí para o tema. Ela fala: a história nunca foi entre você e outro, mas entre você e Deus. Então é isso, pessoal. Basicamente são essas reflexões e abro aí para os comentários. Muito bom, João Ricardo. Estreante aqui no Evangelho. Fez, eu acho que, comentários muito pertinentes. E quando você falou aí da pessoa, né? Será que você foi ofendido? Será que realmente
o outro falou grosseiramente, será que não foi um milindre? Eu lembrei de um livro de Machado de Assis, que é O Alienista. Alguns de vocês devem ter lido lá no ensino médio. O alienista, o médico, né, ele cria uma ciência e ele começa a internar todo mundo como louco. E aí eu lembro do parlamentar que chega na Câmara e começa a falar, ele diz, eu estou aqui para dizer que esses impostos que estão sendo cobrados são absurdos, eu não aceito isso. E aí o alienista manda prender, porque ele fala, ninguém pode advogar contra si próprio. Veja só. Então, é isso. Se a gente for advogar contra nós mesmos, nós vamos ser considerados loucos pelos outros. Mas esse é o caminho. Tanto que o alienista, no final, manda soltar todo mundo. O louco era ele. Entendeu? Quer dizer, você pode e deve apontar o dedo para você, sim, se questionar e, realmente, como você falou, será que eu ofendi? Eu fui o ofendido. Como é que é essa relação? Refletir sempre. Muito legal, João. E gostei também quando você falou, vamos agir, né, como Cristo, e não ficar buscando reagir. É legal. Samia, minha linda. Obrigada, João. Vamos ver os comentários aqui. Olá, boa noite. João me deixou quase sem palavras, né? Porque ele foi indo organizadinho, né? Pensando em falar, mas pois é. Essa questão do bateu, levou, né? Da gente não querer levar desaforo para casa, quantas vezes eu falei essa frase. E como a gente vai amadurecendo e vai mudando também a nossa forma de olhar, né? Ou se esforçando também para mudar. E eu acho que o segredo é isso mesmo, não deixar se levar pelos instintos, pela emoção, ter ali o controle de silenciar para poder avaliar realmente a situação no momento que você estiver com calma, porque na hora do calor não vai sair boa coisa, não. Muito bom, Samia. E muitos, né? Nós perdemos a paciência, achamos que estamos certos por causa dessa questão. Não vou levar desaforo para casa. Como é que o outro veio falar assim comigo? A gente teve exemplo agora, há pouco tempo, nas mídias sociais sobre eu cidadão, não, eu sou engenheira. Vamos lá. Roberto, né? Oi, ó, eu acho o João conseguiu pegar um aspecto, né, do duelo que ninguém tinha abordado e é extremamente útil e prático. Foi muito bom. Porque realmente as redes sociais são coisas novas, né? São coisas que surgiram um tempo recente, né? E nós não temos ainda, vamos dizer assim, talvez nem muita reflexão, nem muita prática em lidar com isso. Então, você vê uma pessoa fazer uma colocação e aquilo ali dá, se você não estiver preparado, aquilo ali causa em você uma reação, muitas vezes indignada, umas vezes, vamos dizer assim, impulsiva, grosseira. E esse aspecto aí das redes sociais, outro dia eu estava conversando sobre isso com o Marco Juver, e o Marco Juver falou assim, tem gente que diz que as redes sociais são coisa do diabo, brincando, né? Porque realmente tem muita briga hoje em dia dentro das famílias, dentro de grupos, e esse aspecto do duelo que o João trouxe é um duelo que acontece realmente no dia a dia hoje. Eu acho que a maior quantidade de duelo que existe hoje no dia a dia estão nas redes sociais. Então, foi muito legal essa reflexão do João, muito bem colocada depois de tantos aspectos que tinham sido abordados acerca do duelo. Obrigada, Roberto. Muito bom. Fernando chegou agora, já com a mãozinha aqui levantada. Vamos lá, Fernando. Pô, você não precisava me entregar, né? Podia ter falado que eu já estava só ouvindo, né? Mas é porque esse assunto da rede social me remonta à rede neural, né? Ou seja, a gente criou uma coisa nova, recente, como o Roberto falou tão bem, mas ela é uma reprodução do nosso próprio sistema fisiológico, né? Então, assim, por exemplo, nós temos no cérebro o mesmo número
de estrelas da Via Láctea, 100 bilhões de células. Algumas são as que alimentam as que pensam. Então, as redes são por associação, de acordo com as nossas experiências, né? Então, você tem o centro da alegria, o centro da dor, o centro da tristeza, e a gente vai acumulando experiências e tudo em rede, né? E a gente precisa, às vezes, de uma atitude positiva, que é a novidade que o Roberto falou, para ir desligando algumas redes e ir reconectando outras. Então, no Espiritismo, isso se chama reforma íntima. Então, assim, eu acho que nada que a gente crie vai ser muito diferente do que já está em nós. E a gente tem que ter essa responsabilidade. Então, por mais novo que seja, o homem é velho. Então, ele precisa ser reformulado nessa base nova. Mas não vai ser nada novo, de verdade, nem a rede social, nem nada, enquanto nós mesmos não nos renovarmos interiormente, né? Obrigada, Fernando. Mais alguém gostaria de falar? Que participou aí? Os comentários lá do Carlos. Mário, por favor. Eu gostei da colocação aí das redes sociais, né? As pessoas ainda continuam se ocultando atrás de computadores, de telefones, de recados, de mensagens, né? E outra situação é porque, na realidade, isso é um reflexo nosso. Agora, eu acho que as pessoas estão se sentindo oprimidas, logicamente, não só pela pandemia, como por outras coisas, e aí elas começam a se melindrar com pequenas coisas, como se aquilo fosse a gota d'água, né? Como diria, né, o nosso querido Chico Buarque. Então, o grande problema é a gente se desligar aos poucos para dar o verdadeiro valor a pequenas coisas. Esse fato, isoladamente, é muita coisa ou pouca coisa. Quando a gente deixa que ele seja mais um acumulado, realmente a gota d'água vai fazer a diferença, né? Então, muitas das pessoas elas se extrapolam e reagem como se fosse uma coisa gigantesca, mas não é. É o acumulado da insatisfação, da inconformidade, do não trabalho em si mesmo, para chegar e jogar tudo, às vezes, numa coisa desse tamanho. Isso aí. Às vezes é aquela questão do silêncio externo e vai acumulando dentro de si, né? E por fora está tudo bem, mas e por dentro, como é que está essa caixa? Sem trabalhar por dentro não adianta. É isso aí. Aí, meu lindo, 30 segundos para você. É rápido. Antigamente não existia o bullying, né? Então, algumas coisas eu diria que com a atual tecnologia, em todos os sentidos, e nessas proteções que existem hoje em dia, eu não sou contra, mas acho que tem excesso. Antigamente a gente andava na rua, brincava, xingava um outro, botava apelido, era negão, perneta, ou isso, ou aquilo, e estava todo mundo feliz. Hoje é uma série de regras, né, que é o bullying, e que eu acho que isso aí também leva com que existam alguns duelos dentro da própria sociedade em relação a se ser mais livre, em relação a ser mais leve no dia a dia, né? É interessante. Outro dia eu estava vendo um vídeo sobre a consciência negra de uma menina falando, né? Ela tem um canal no YouTube, e ela falou, me perguntam muito como é que deve chamar preto ou negro? Espera aí que eu vou falar. E ela faz uma argumentação, uma narrativa bonita, mas no final o pensamento dela, tudo depende da forma como você utiliza essas palavras. Era uma forma carinhosa, né? Carinhoso, meus amigos todos de cor naquela época. Meus amigos todos de cor naquela época, tudo negão. E, pô, todo mundo ficava numa boa, cara. Agora, pô, tu vai até preso. Tudo muito amarrado na nossa sociedade hoje. Obrigada, Jair. Vou passar para o Carlos, para que ele possa fazer a nossa prece final. Carlos, por favor. É seu microfone, Carlos. Está conseguindo? Tenta tirar. Pronto. Aí. Pai de infinito amor e bondade, agradecemos, Senhor, por persistir, por nunca desistir de nós, por manter sempre ao nosso lado
a nos amparar em todos os momentos. Vós, Senhor, que não precisa de nós, persiste mais em nós do que nós mesmos. Vós, Pai, que é todo amor e bondade, que vive a nos amparar, que vive a nos conduzir, a nos guiar, a nos mostrar o caminho e que nos manda a todos os momentos mensagens espirituais para que possamos ter o caminho correto, o caminho reto, e que insiste e que mantém o seu regime de fé em cada um dos seus filhos, persistindo em nós, dando a cada um quantas reencarnações forem necessárias, dando a cada um quantas oportunidades forem necessárias. Agradecemos, Senhor, por mais essa noite, por mais esse estudo, por cada momento da vida, por cada minuto que passamos e que temos certeza que o Senhor está ao nosso lado, a nos conduzir, a nos guiar. Graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja, Carlos. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que participaram, ao Carlos pelo seu estudo brilhante, ao João pelo estudo estreante, bem organizado, didático, fez com que a gente refletisse bastante. Eu vou lembrar a vocês que amanhã a gente vai fazer, né, o trabalho das salas, dos grupos de trabalho. A página que a gente vai trabalhar é essa aqui, a Evidência Divina, é de André Luiz, mais uma vez. Vocês sabem como ele é direto, prático. Então, por favor, façam a leitura com antecedência, e facilita, né? Amanhã, às 8h40, eu peço para vocês chegarem, né? Disciplina, 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 para que a gente possa participar cada vez mais e aprender um com os outros, né? E que a gente tenha a oportunidade, como a Jane deu para o João agora, trabalhar o Evangelho, né? Para que todos nós possamos nos sentir seguros também, fazer qualquer estudo, né? Não achar nunca que o outro sabe mais que a gente. Como o Rossandro Nietzsche, ele fala, o que eu estou fazendo aqui na palestra, qualquer um de vocês faz, é só pegar o tema, estudar e vir aqui. Dizer, não somos melhores do que ninguém. Quero dar boas-vindas ao Robson Pinheiro, que estou vendo que é a primeira vez que está aqui no nosso estudo. Um beijo no seu coração, Robson. E volte, se puder participar amanhã, 8h40, a gente faz uma atividade, uma dinâmica diferente. Nedinha, se você puder, será muito bem-vindo, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite para vocês. Tchau, valeu. Boa noite. Tem paz. Tchau, tchau. Robson, bom te ver aqui, hein? Lembra do sorvete, hein? Boa noite. Boa noite, João. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, mulher. Vamos cuidar bem da nossa constelação cerebral, hein? Nós É temos verdade, uma galáxia